Programa Estúdio News, 31 de julho de 2017, agora são 11 horas e 34 minutos. Já nos estúdios conosco aqui o nosso entrevistado especial de hoje, o professor Gaspar Eduardo, hein? Satisfação em tê-lo conosco. Pode abrir aqui. Professor, muito bem-vindo aqui aos microfones da Difusora. Microfones que, aliás, o senhor já tem muita intimidade, digamos assim, há muitos anos, né? Bom dia. Bom dia. Quero cumprimentar todos vocês aqui e dizer que realmente eu estou aqui na Difusora desde o primeiro dia, né? 1º de janeiro de 1964. Pouca coisa. E através dos tempos sempre dei a minha modesta colaboração aí, através de comentários, notícias, mas sempre uma colaboração muito modesta diante daquilo que a Difusora representa para a cidade e para a região. Legal. Hoje a gente vai falar muito sobre a questão até mesmo o direito da teoria da Constituição, né? Que o senhor leciona neste quesito. Mas para a gente falar um pouquinho, começar do começo aqui, digamos certo. Assim, né? Falando um pouco da política Poços Caldense, né? O senhor que já esteve aí, então, na imprensa, já pode ser tratado como um jornalista, radialista também, viu, professor? Muito obrigado. E o senhor já foi secretário de Educação, de Administração, de Governo, diretor de Comunicação também do Turismo. Então, a política Poços Caldense que veio numa constante evolução também aqui em nossa cidade, né? Exatamente. A nossa política, felizmente, sempre se situou no altiplano das realizações políticas, né? Porque vocês que são jovens sabem que, felizmente, nós caminhamos sempre em direção ao progresso. E eu que pertenço ao passado, tive a satisfação e a honra de trabalhar com grandes prefeitos, né? Eu particularmente com o doutor engenheiro Haroldo Genófilo Junqueira, depois trabalhei com o Pinheiro Chagas, trabalhei com o Ronaldo Junqueira durante 2 administrações e trabalhei com o Sebastião Navarro, sempre em secretarias. Fui convidado por eles e estive na prefeitura em algumas secretarias, né? Conforme você disse, trabalhei na Secretaria do Governo, na Secretaria da Administração e na Secretaria da Educação. Então, a respeito da política local, o que eu tenho a dizer é que ela sempre foi disputada, foi aguerrida, né? Muita luta no passado e também no presente, mas felizmente aqueles que chegaram à prefeitura, e vocês eu acho que são testemunhas disso, sempre pautaram a sua ação pela doação à cidade e dentro de critérios éticos, de honestidade e apenas com aquela vontade de trabalhar para a cidade, construindo isso que é Poços de Caldas dos nossos dias, né? Uma das mais importantes cidades de Minas Gerais, quem sabe do Brasil. Tanto que nós já tivemos, no passado, a política Poços Caldense era referência no estado, né? Exatamente. E por quê que nós temos essa cidade assim? É porque houve um empenho do povo capitaneado pelos políticos que chegaram até a administração pública, a Câmara de Vereadores, sempre preocupados muito mais com a coletividade do que consigo próprios. Porque o mal do político está quando ele pensa em si e deixa de lado o povo, né? Tem que ser o contrário. E a questão justamente nisso que eu gostaria de entrar. O que mudou, o que mais mudou em questão mesmo do político dessa época aqui em Poços de Caldas para a nossa atualidade? O senhor acha que falta realmente ele ter essa visão com a população e a população ter uma visão com o político? Porque hoje começa a falar de política, parece palavrão, não é não, professor? É verdade.
Eu acho o seguinte, que nós continuamos no bom caminho, seguindo aquilo que foi criado no passado, né? Nós temos um prefeito jovem aí, que é o Sérgio Azevedo, e que vem dando continuidade a tudo aquilo que se fez. E nós podemos notar que ele está presente através da sua equipe em todos os setores da cidade, né? Quer dizer, então eu não vejo descontinuidade, eu vejo pelo contrário, continuidade, e acho que nós devemos estar satisfeitos com o que ocorre aqui. É claro que sempre é preciso fazer mais, sempre um ou outro problema, mas quem passa pela administração sabe que não é fácil, né? Muita coisa numa cidade como a nossa, que cresceu rapidamente, né? Legal. Agora, como que o senhor, como professor também em universidades e tudo, com a experiência que o senhor já teve, essa opinião, eu acho que cada vez mais nós tivemos aí grandes booms, né, digamos assim, primeiramente com o impeachment até da presidente Dilma Rousseff, que parece que deu uma levantada na questão da opinião pública, em questão da política, né, mas ainda assim nós temos algumas pessoas que simplesmente falam da boca para fora só para estar naquele meio político. Como que o senhor vê essa evolução da população em ter um interesse pela política mesmo e não pela politicagem, professor? Bom, eu participei durante 5 anos da movimentação de uma faculdade que, sendo de direito, tinha também uma vida intensa tanto na política como na literatura, que foi a Faculdade de Direito do Largo São Francisco, né? Então, se nós formos ver a evolução daquela faculdade, você pode notar que os estudantes de direito daquela época, desde que ela foi fundada até hoje, sempre estiveram lutando pelos interesses do povo. Agora, então isso continua através dos tempos. Relativamente ao que ocorre de uns tempos a esta parte, eu acho que na última eleição para a presidência da República, nós tivemos um embate muito forte. Foi muito violento. O Brasil poucas vezes teve uma campanha tão acirrada, né? E não parecia uma eleição, parecia uma briga mesmo. Uma briga, com ofensas, etc. Isso não fez bem. Tanto não fez bem que nós criamos 2 situações que continuam incompatíveis. Não se conversa. E como não se conversa, nós estamos aí através desses problemas que são chamados de crise. Agora, nós falamos em crise, mas olha bem o que acontece. Eu tenho uma prima em São Paulo que queria vir passar o fim de semana aqui em Poços, nesse último. Ela ligou para todos os hotéis, não tinha um lugar. 100% lotado, 100%. Né? Aí eu fui fazer uma viagem aqui do lado, São Paulo. Você vê as estradas super lotadas, né? E carros, não precisa de dizer. Então a crise, no meu ponto de vista, é relativa e diz respeito àqueles que ficam afastados do progresso, da riqueza, etc. Que estagnaram, né? São os mais pobres, aqueles para os quais nós nos devemos voltar. Mas dizer que nós estamos em crise, isso desde que eu me conheço por gente, sempre estivemos, mas será que estamos em crise mesmo? Pois é. Não, é interessante, essa reflexão é muito interessante. Até eu vou pedir aqui para o Diogo fechar no livro aqui do professor Gaspar Eduardo, Direito Constitucional. Agora, professor, o senhor trabalha justamente com esse material com os seus alunos, né? Exato. Mas tem que haver uma didática, né? Claro. Como sempre, porque vocês empurrarem um material de direito constitucional para alunos é difícil, não é? A minha matéria, ela trata dos princípios básicos do direito constitucional e faz a crítica das constituições existentes no mundo, né? Através dos tempos. Legal. E os alunos acompanham. Os alunos da nossa
PUC, eles estão sempre atentos aos acontecimentos, formulam perguntas, mas há realmente um certo pessimismo em relação àqueles que nos comandam, principalmente nos últimos tempos, né? Agora, eu confio em que o Brasil chegará aos melhores caminhos, né? Porque nós já passamos por grandes dificuldades. E há uma que eu sempre faço questão de dizer para aqueles que estão estudando comigo, é que felizmente as nossas instituições estão sólidas, porque o que nós já vimos no passado não vem se repetindo. Nós estamos aí desde 1988 com a nova Constituição dentro do que ela estabelece. Então há muita luta, há uma total desconexão entre a situação e a oposição, né? Uma luta constante, mas tudo vem caminhando desde o impeachment do ex-presidente Collor, passando pelo impeachment da presidente Dilma, Dilma, e chegando agora à situação do nosso atual presidente Temer, nós verificamos que tudo veio se encaminhando dentro da lei, sem nenhuma ruptura com a legalidade. Honra seja feita, né? Agora, gostaria da opinião do senhor, já que a gente entrou em mérito político mesmo. Existem muitos cientistas políticos e formadores de opinião que são a favor de uma mudança no nosso sistema político brasileiro. O senhor acredita que uma mudança no sistema político resolveria essa questão acirrada que nós temos hoje? O senhor acredita numa mudança aí da democracia para outro aspecto ou não? Só se for para melhor, né? Agora, você veja bem, nós aqui, os brasileiros, nós temos mania de resolver problemas através de leis. Então tem um problema, vota a lei, votou a lei, está resolvido. Não é assim, não. Pelo contrário. O que é importante, primeiro tem que haver uma mudança de mentalidade, né? Aqueles que se voltarem para o setor público, que levem aquele desejo de melhorar a condição de vida do povo e não pensar em si próprios, né? Parar com esse egocentrismo mesmo. É isso que nós vemos muitas vezes, lutas intermináveis entre aqueles que estão lutando pelos seus interesses e não pelos interesses do povo. Então eu acho o seguinte, que nós temos uma Constituição chamada Cidadã por Ulisses Guimarães, né? E que é uma Constituição que dá o maior número de direitos possíveis ao povo, né? Tanto é que o ex-presidente José Sarney, quando ela foi votada, falou: com isso o Brasil se torna ingovernável. Mas nós temos visto que através dos tempos a Constituição vai sendo atualizada, vai sendo modificada através dos projetos de emenda constitucional, e que já chegam às emendas a 100 ou mais, né? Por aí. E então nós verificamos que Constituição nós temos, lei nós temos, agora o que falta é vontade de viver para os anseios do povo, e eu acho também acabar um pouco com essa radicalização. Eu sou de um partido, tudo que o outro faz não tem maleabilidade para nada. Para nada. Tudo que o outro faz está errado. Eu sou do outro partido, só o meu que está certo. Não pode precisar. Precisaria de haver um diálogo, mas que infelizmente a gente nota que no momento está difícil. Então eu acho que mudar lei, aqueles que apregou inclusive uma nova Constituinte, pelo menos para fazer a reforma política. Mas a Constituinte, ela em si, principalmente com uma finalidade só, ela foge a todos os padrões constitucionais. Porque quando você vai fazer uma Constituição e o poder constituinte se manifesta, é para tudo. E qual foi na Venezuela, né, que nós tivemos aí uma loucurada lá. Uma nova Constituição, ela parte do zero para atingir a tudo aquilo de que a população necessita, né? Então, convocar uma Constituinte só para a questão denominada reforma política, eu sou contrário. Se é que ela tem que ser feita,
para melhor. Por exemplo, eu sou totalmente contrário à votação por listas, né? Não vai dar certo, o povo não está acostumado a isso. Então, se for uma reforma, que seja feita através de um projeto de emenda constitucional dentro do que nós temos, sem de nenhuma forma convocar nenhuma outra constituinte para outra atividade. O que nós já temos, eu acho que basta, mas é preciso segui-la, porque se nós formos ler a nossa atual Constituição, há inúmeras e inúmeras situações que não foram regulamentadas até hoje. Estão na lei, na Constituição, mas passam despercebidos, não né? produzem efeito, né? Realmente são até um jargão engraçado que só no Brasil acho que tem isso, que fala assim, tem lei que não pega, não é? Não pode existir isso, a lei é lei, lei é para ser cumprida. E a lei, quando quando ela entra em vigor, então há uma tranquilo, parece que ela vai ser cumprida. Sim. Depois esquece. Depois lei, passa. Né? Acabou, igual foi a lei seca, né, que nós temos agora, que agora sim está efetiva. Mas teve uma resistência muito grande no começo, né? Por exemplo, o Código de Trânsito Brasileiro, quando ele começa, tá todo mundo, de repente, ele parece que o povo vai se acalmando. Então eu acho que mudar a lei só não adianta. Precisa de mudar a mentalidade e mudar também o objetivo vontade de querer fazer, que querem participar da vida pública, que eu acho importantíssimo, principalmente os jovens, né? Porque vocês vejam bem, são os jovens que mudam os países, né? E todo o Brasil sempre foi assim, né? Na abolição, na república, na luta contra todas as formas de totalitarismo, são os jovens que se manifestam. Porque os idosos, como é o meu caso, nós estamos mais apreciando, né? Na opinião. Nós já não temos mais nada o que fazer. Né? Até por isso que eu acho legal também, o senhor entrou num assunto interessante, que é a questão dos jovens, e acabar porque, infelizmente, na política hoje, a gente tem uma certa resistência também daqueles que estão lá dentro com os jovens que entram, né? Não, é verdade. E tem essa resistência, só que a gente tem outros projetos, como o Parlamento Jovem, que é feito aqui em Poços, então. né? E no Brasil todo e tudo. Então isso é um incentivo que eu acho que não pode parar nunca, né? É porque existe sempre o preconceito, né? O preconceito contra o velho, fala, não, isso daí já é muito velho, não serve. E contra o novo. E contra o novo, não, ele é muito novo, não. É a juventude que traz novos ares para um país como o nosso, né? Precisa mesmo da juventude, né? Show de bola. Professor, a gente vai encerrar nosso assunto aqui, não tem como a gente não dar uma pincelada, pelo menos, sobre a questão de quarta-feira, que teremos a sessão em que a Câmara decidirá se admite a denúncia contra Michel Temer, né? Hoje de manhã até quero que o senhor rebata aí o que eu disse, pode ficar à vontade. Eu falei que é uma faca de dois gumes, né? Porque, por um lado, a oposição querendo arrebentar com tudo, e pode ser que eles nem vão, né? Para essa sessão, para não dar quórum, e a situação é a mesma coisa, né? A minha opinião é que quarta-feira não vai dar em nada, não vai dar nem os 342 deputados para votar. O que o senhor acha? Não, o que eu acho é o seguinte, nós vemos um momento bastante difícil, né? Nós vemos que, infelizmente ou felizmente, depende da posição de cada um, o nosso presidente está com um índice de popularidade muito pequeno. Agora, rejeição de mais de 80%. Agora, ao mesmo tempo, nós vemos que no plano econômico algo vai melhorando, né? A inflação diminuiu. Dá sinais. Os juros baixaram. Parece que o desemprego começa a ser atacado também. Então, eu acho que nós temos que caminhar nesse setor. Agora, quanto aquilo que se deve prosseguir nessa parte, nós temos que voltar à Constituição. A Constituição diz o seguinte, que a pessoa só pode ser considerada culpada depois de condenada e depois da sentença ter transitado em julgado. Existe na Constituição a presunção de inocência. Então, no Brasil, às vezes, nós caminhamos da impunidade para
uma punição. A prisão perpétua. O sujeito falou que o outro fez alguma coisa errada. Então, o que eu espero é que Deus inspire os nossos representantes lá a fazerem o melhor. Mas o melhor não é afastar ou não afastar. O melhor é examinar bem a situação do país e votar pensando no país. Porque, no meu ponto de vista, eu posso estar errado, eu acho que nós não podemos, e nem há condições para isso, nós temos, por exemplo, outra eleição além daquela que já está prevista para 2018, né? Eu acho que até lá não há nem tempo, nem possibilidade, nem condições, e vai atrapalhar ainda mais o país. Então vamos seguindo dentro da legislação, dentro do que estabelece a Constituição, e possivelmente, se isso for feito, nós chegaremos à possibilidade dos brasileiros votarem, mas dentro de uma campanha em que haja menos ataques e mais propostas, né? E mais união, né? União. Eu não sei, a questão política é isso, claro que existe oposição à situação, não vai mudar. Parte. Mas eu acho que precisava um pouquinho mais de união entre até esses partidos, né? Isso, e nos momentos difíceis da vida nacional, precisaria de haver o diálogo. Claro. Eu sou de um partido, outro é do outro, vamos conversar. Isso. Né? Isso não tem nada de mais agora. Um conflito de orgulho, parece. Mas que sempre haverá situação e oposição, é o normal dentro da democracia que felizmente nós vivemos, dentro daquilo que está estipulado pela Constituição. Então eu acho que o que nós devemos dar graças a Deus no momento é que as instituições estão sendo respeitadas. Foram na época do impeachment, eu não vejo golpe naquilo, foi um respeito à Constituição, e elas estão sendo respeitadas agora, porque essa votação de que vocês falou é exatamente dentro do que está na lei. Um era crime de responsabilidade, agora é o chamado crime comum, né? Então é outra a caminhada. Mas eu faço votos de que aqueles que vão decidir pelo nosso futuro e que chegaram lá porque receberam votos, né? Porque nós podemos criticar. Foram eleitos de maneira democrática. Eu posso não ter votado nele, mas o povo votou. Ninguém chegou lá nomeado por ninguém. Todos receberam votos. Então eles têm que honrar o seu voto e partir para o melhor para o país. Perfeito. Olha, uma aula, viu? Acho que a gente devia ter colocado aula aqui de política, de direito constitucional no programa Estúdio News. Só mandar um abraço antes aqui, viu, professora Gislaine Mário Luiz, estava ligada conosco aqui também. Muito bom dia. Muito obrigado pela audiência. O Vair Felisberto também mandou o seu bom dia. E olha, agradeço desde já, viu? Portas abertas como sempre, viu, professor, aqui no nosso grupo CIOF de comunicação, na difusora, que já é aí também, como eu disse, tem a sua intimidade com o professor Gaspar Eduardo, sempre bem-vindo e muito obrigado, viu? Eu agradeço muito a você, Luiz Felipe, ao meu amigo de longa data, o Chico Azor, ao nosso companheiro que está... o Diogo, que está levando a nossa imagem, e faço votos de que vocês prossigam com essa programação. Mando um abraço também para o nosso amigo Paulo, né? Prossigam com esse sucesso que vem obtendo, porque procuram trazer aqui aquilo que, de uma forma ou de outra, chega até a população e faz com que ela raciocine sobre o que ela deve fazer para melhorar o nosso país, porque não são só os dirigentes, todos nós, né? Como dizia o presidente Kennedy, né? Não perguntem o que é que eu posso fazer pelo nosso país. Perguntem antes o que é que vocês podem fazer para o nosso país, né? Porque todos nós estamos empenhados em lutar para um Brasil melhor. Muito obrigado a todos.
Perfeito. Muito obrigado, professor Gaspar Eduardo. Lembrando que o programa Estúdio News estará também depois no nosso site para você quiser acompanhar essa aula de direito constitucional aqui também e política, hein? Muito obrigado pela audiência, a companhia de sempre. A gente volta amanhã a partir das 11 da manhã com o programa Estúdio News. Hoje é só segunda-feira, então vamos na fé. Tem muito chão pela frente. Vamos trabalhar direitinho aí, que logo chega a sexta-feira, tá certo? Estúdio News, o imediatismo do rádio na sua TV. Um abraço. Tchau! Você ouviu o Estúdio News. De volta amanhã, às 11. Estúdio News. Apoio Cultural. Bom Pastor. Tranquilidade e segurança para você e sua família.